todos. Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Então vamos juntos ver mensagem 2 da conferência GF, né? CGF. Graças ao Senhor, eu fico muito alegre porque vocês são um presente do Pai para o Filho. Em Salmos 2, o Pai disse para o Filho: pede o que queres. Amém? E o Filho pediu: eu quero um exército de jovens santos. E foi cumprido em 110:2. Não é verdade? 3 fala assim que a aurora já chegou, viu? Vocês são as gotas de aurora. Aleluia! Se apresentaram voluntariamente e generosamente para formar esse exército. Senhor Jesus, tanto a conferência de geração santa, como esta conferência para geração final, né? E também devemos incluir as crianças, né? Logo vamos ter aqui no Brasil Fábrica de Vencedores Kids. Aleluia! Senhor Jesus, mais uma palavra que o irmão Pedro disse para a conferência, para os que estavam da geração santa, disse para vocês: vocês têm brilho nos olhos, vocês têm que voltar daqui com brilho nos olhos. E vocês, GF, geração final, seus olhos estão brilhando? Está fraco, né? Amém. Senhor Jesus, nada de ficar com o olho de peixe morto. Você quer saber onde você quer ver o olho de peixe morto? Não, né? Mas se tiver curiosidade, vai no mercado, na seção de peixaria, e lá você vai ver muito olho de peixe morto. Amém? Amém nada, irmão. Tem que brilhar aqui. Aleluia! Vocês são exército de jovens santos dado para o Filho. Orvalho da manhã, gotas de orvalho. Graças ao Senhor. Então vamos lá. O tema desta mensagem é os sinais da sua vinda. Vocês querem saber os sinais da vinda do Senhor? Então presta atenção, vamos viajar junto com a gente, tá bom? Prestando atenção. Vamos começar no versículo 24, capítulo 24 de Mateus. Versículo 1, vou ler para vocês, tá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Essa pequena frase, tendo Jesus saído do templo e também ia se retirando, as duas sentenças muito importantes, porque existe um pano de fundo para que tudo isso aconteça. Amém? Então, essa manhã nós temos essa obrigação, essa responsabilidade de passar para vocês também esse pano de fundo. Por que isso aconteceu? Parecia que o Senhor estava abandonando o templo, estava abandonando o povo de Israel, mas tem suas razões. Vamos ver, né? Isso também é uma continuação que está no capítulo 23, no finalzinho, aqui no 37, o Senhor fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. E continuando: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora
já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse versículo do 23, 37, podemos ver isso. Hoje nós vamos ver bastante versículos, tá bom? Tenha paciência aí e tal. Vamos ver Êxodo 19. Êxodo 19. Versículo 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Olha só que palavra de ternura, de amor, não é verdade? E depois ele diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Neste momento, o Senhor, nosso Deus, estava muito feliz, porque finalmente Ele ganhou uma nação, um povo dele, uma propriedade exclusiva dele aqui na terra. E toda a terra é dele. Senhor Jesus, até então não tinha, mas graças ao Senhor, Ele fez questão de chamar Abraão, que creu pela fé, e foi justificado pela fé. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e Jacó com seus 12 filhos, e com seus descendentes, finalmente formaram uma grande nação. Essa nação é Israel, mas essa nação foi levada cativo no Egito. Não é bem cativo, mas eles foram lá atrás de sobrevivência e acabaram ficando lá por mais de 40 anos, 400 anos, né? Nessa brincadeira toda. Então, Deus, com sua força, seu poder, operando milagre diante dos egípcios, tirou esse povo do Egito. Amém? Então, tirou esse povo do Egito e falou com eles as suas palavras de coração. Vós sereis, então, a minha propriedade peculiar. Finalmente, Deus tem um povo aqui na terra que se chama povo de Deus. Então, isso seria, o povo de Israel. Entretanto, vocês sabem que no decorrer dos tempos, dos anos, apareceram vários reis de Israel. O melhor rei deles é o Davi. O rei Davi realmente era o homem segundo o coração de Deus. E ele então fazia toda a vontade que Deus queria. E ele ainda mais, ele teve o coração de edificar uma casa para o Senhor. E ele preparou todo o material, toda a sua fortuna pessoal, e coletiva, então, de Israel, e tudo pronto para edificar a casa do Senhor. Só que o Senhor disse para ele que não, você não vai edificar, é seu filho que vai edificar essa casa. E então, o seu filho, Salomão, finalmente edificou esta casa. Aleluia. Vamos então, só adiantando bastante, e vocês veem, depois de Davi vieram vários reis, né? E aí o povo também se dividiu em dois reinos, reino do norte e Israel, reino do sul, Judá, e cada rei, que vou te contar, né? Tudo é assim, fizeram mal o que era perante maus olhos do Senhor. Isso era muito comum. Então, eram poucos reis que a Bíblia registra que fizeram bom aos olhos do Senhor. E assim foi a degradação do povo de Israel em pecado também, e em idolatria.
Vou mostrar para vocês, né, que Senhor Jesus, ele veio para cá, para a terra, para nos salvar, né, trazer a redenção, mas ele também veio primeiramente para os seus. Quem são os seus? São esses judeus, o povo judeu, que é Israel, né? João 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então ele veio para seu próprio povo, e seu próprio povo não o receberam. Então isso, você veja, a rejeição veio por parte do povo de Israel, não da parte de Deus, tá bom? Isso tem que deixar claro. A rejeição veio da parte do povo de Israel. Eles rejeitaram o próprio Deus, né? E aí, você pode ver também em Mateus capítulo 12, tem alguns versículos importantes que nos mostram isso. Mateus capítulo 12. Aqui só tem um versículo aqui, 14, que explica bem, que dá-nos ideia do que era eles, o povo judeu. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, contra quem? Contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. Olha só, que intenção maligna, né? De querer matar o Senhor desde esse tempo, desde o capítulo 12 de Mateus, eles já tinham essa intenção de matar Jesus, tirar a vida de Jesus. E que finalmente nós sabemos que eles conseguiram, né? Pela traição de Judas, né? Mas aí no versículo 24 do mesmo capítulo, eles acusaram o Senhor. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Puxa, isso é uma grave acusação, na verdade um insulto a Deus. Dizer que o Senhor expelia demônios pelo poder do maioral dos demônios. Como é que pode? O próprio Senhor explicou como é que o reino pode estar dividido contra si mesmo. Não existe isso, né? Como é que pode expelir demônio contra o próprio demônio? Então, mas isso aí dentro, né, da justiça de Deus, foi uma acusação extremamente grave, que o Senhor Jesus disse mais para frente. Diz assim, versículo 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso quer dizer que o que eles fizeram, né, essa acusação que eles fizeram, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era obra do Espírito Santo. Como é que você pode chamar a obra do Espírito Santo uma obra de demônios? Ó Senhor Jesus! Então, não terá perdão, nem neste mundo, nem no porvir. Senhor Jesus. Aí, tá bom, vamos prosseguir. Então, agora vamos voltar também novamente para o capítulo 23 de Mateus. Que tem uma frase assim, né? 23:38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui o Senhor está chamando aquela casa, que é o templo, de vossa casa. E no capítulo 21,
Na purificação do templo, no versículo 12, o Senhor disse: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui significa que neste momento ainda era minha casa, esse templo. Amém? Então isso prova mais uma vez que não foi o Senhor nem Deus que rejeitou o povo de Israel. É eles que rejeitaram ao Senhor Jesus. Então até o próprio templo, que é a casa de Deus, eles transformaram em covil de salteadores. É o antro de corrupção ali, né? Então, tanto os sacerdotes, os principais ali dos judeus, eles praticavam corrupção, né? Vinham gente para comprar animal, porque já pensou de longe trazer animal na mão é difícil, então eles traziam dinheiro, que é mais fácil, aí então chegava a Jerusalém, escolhiam o animal que queriam sacrificar, aí então eles pagavam, e para pagar eles traziam dinheiro do país em que eles moram, e precisa trocar esse dinheiro para moeda local. Por isso que eles então faziam isso. Então Jesus chegava lá, já estava cheio de cambistas. E ainda mais, o animal que eles compravam, muitas vezes não era sacrificado, era guardado para o próximo. E aí o próximo comprava e não sacrificava esse animal. Com isso eles ganhavam dinheiro, né? Então era muita corrupção. E o Senhor disse que se tornou um covil de salteadores. Então aqui, eis que aqui, versículo 38, voltando no 23, 38, a vossa casa ficará deserta. Então o Senhor Jesus definitivamente, ainda mais, em Mateus capítulo 10, quando o Senhor manda, escolhe dos dois apóstolos, né? Então, e chamou eles de apóstolos porque estava sendo enviado pelo Senhor. E na instrução, o Senhor disse no versículo 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você veja que quando o Senhor mesmo, neste momento ainda, o Senhor ainda queria dar benefícios para a casa de Israel. Saísse para os apóstolos saírem, pregar o evangelho, principalmente para a casa de Israel. Aqui no capítulo 23, 38, finalmente o Senhor declarou que aquela casa não era mais casa de Deus. Era a vossa casa ficará deserta, casa deles. Então, a partir desse momento, esta casa realmente ficou deserta, porque a presença de Deus saiu dessa casa e essa casa virou uma coisa vazia, não é? Sem sentido nenhum, ficou só o esqueleto, não tendo o seu conteúdo. E aí 39 o Senhor declarou, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Apesar de o Senhor ter abandonado esta casa, deixado esta casa, que é o templo dos judeus, o templo significa muita coisa para eles, né? Jerusalém é o lugar escolhido por Deus, mas o centro do povo judeu é o templo. Se o templo não tem significado, então, e nós vemos que mais tarde o templo também foi destruído. Aí, mas graças ao Senhor, o Senhor tem essa promessa para com o povo de Israel, ele vai honrar a sua promessa até o fim.
E o Senhor disse para o povo de Israel que ele os amou, né, com amor eterno. Então Deus é fiel. Ele fez a promessa, ele vai cumprir. Mas esse bendito que vem em nome do Senhor, significa que lá no finalzinho, quando o povo de Israel for totalmente encurralado pelas nações, pelos seus exércitos, comandados pelos comandantes generais, para ir para destruir Israel, então os remanescentes de Israel vão fugir, vão ficar totalmente encurralados. Aí então o Senhor aparece para salvá-los, né? Então o Senhor colocar seus pés no Monte das Oliveiras, e Monte das Oliveiras vai fender e abrirá um caminho para a fuga desses remanescentes. Eles serão salvos, amém? Mas sem antes de invocar o nome do Senhor, reconhecendo o Senhor. Isso é maravilhoso. E então aí, eles serão salvos, o remanescente de Israel, e serão sacerdotes no reino dos céus, a parte terrena, para então ensinar as nações de como servir a Deus. Aleluia. Vamos ver Zacarias, que está perto de Mateus, no Velho Testamento. Amém. Zacarias 13, aqui tem uma profecia aqui, vamos ler, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, finalmente, os remanescentes, eles vão reconhecer que o Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo que foi enviado por Deus, né? Eles então vão crer nisso, eles então invocarão finalmente o nome do Senhor e serão salvos, né? Como já disse isso. Vamos ver um pouquinho, é muito interessante. Aqui no versículo Zacarias 14, versículo 4, diz assim: naquele dia, então, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do vale se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aleluia. Então, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Eles então formarão os remanescentes dos sacerdotes na parte terrena do reino dos céus, para ensinar as nações a como servir a Deus. E nós? Onde estaremos nós? Nós estaremos na parte celestial, reinando. Aleluia! Essa é a grande diferença. Por isso que vocês estão aqui, vocês estão ouvindo essa palavra maravilhosa, que vocês talvez não vão encontrar em outro lugar. Ó Senhor Jesus!
Ó Senhor Jesus. Então, voltando aqui, o 24, o Senhor, tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então o Senhor já abandonou o templo, onde não estaria mais lá, e disse para os judeus que não mais haveria. Mas aí, infelizmente, os discípulos olharam para essa construção de templo maravilhosa, né? Templo maravilhoso, reformado pelo rei Herodes, uma maravilha, muito bonito, grande, né? Tal, muros, né? Você precisa ver a foto disso. Mas os discípulos, infelizmente, estavam numa esfera terrena. Então, para eles, a construção é maravilhosa. Mas Deus, o Senhor, lhe respondeu uma coisa que eles não esperavam, realmente não esperavam. Versículo 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Eles tinham uma expectativa de que o Senhor elogiasse também essa construção maravilhosa. Oh, é verdade, olha só que bonito, majestoso, esplêndido, coisa maravilhosa. Mas o Senhor não estava com um pensamento aqui na terra. O Senhor estava na outra dimensão. E realmente, essa palavra foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, que a cidade de Jerusalém foi totalmente destruído pela invasão do comandante Tito, do Império Romano, com seu exército, acabou com a Jerusalém, incendiou Jerusalém e ainda mais derrubou o templo, né? E só deixou um muro, um pedaço de muro, que é o famoso Muro das Lamentações. Isso era, porque muro de lamentações? Justamente era um muro deixado para vergonha do povo de Israel. Ele tinha um majestoso templo e totalmente foi derrubado. E a partir daí, irmãos, o povo de Israel deixou de ser, né, um estado, acabou. Então, eles viviam de país em país. Tiveram que, isso se chama diáspora, né? A dispersão dos judeus. Tiveram que se abrigar em vários países, né, que aceitassem eles, tudo. Mas eles não tinham um país, um estado, que pudesse representar esse povo. Então, isso já há quase 2.000 anos sem, né, uma nação sendo representada, né? Era um peregrino para ir para cá. Não, às vezes os países que os acolhiam tratavam bem, mas outras vezes tratavam mal, né? Em tempo de Inquisição, os judeus sofreram muito das mãos dos católicos, sem dizer que na Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus morreram, tudo por causa que eles abandonaram a Deus. Senhor Jesus. E aí, irmãos, por isso que o Senhor falou mais adiante. Agora vamos continuar. No versículo 3, no Monte das Oliveiras. Olha só, o Senhor estava no Monte das Oliveiras, do lado de cá. Achava-se Jesus assentado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E ele provavelmente estava olhando em direção ao templo. O templo em Jerusalém estava no ocidente e Monte das Oliveiras no oriente. E entre os dois, né, tanto Jerusalém como Monte das Oliveiras, tinha um vale chamado Vale de Cedron, então, que separava essas duas regiões. Então,
o Senhor deve estar sentado ali, imaginando, né, até com tristeza, porque tinha que acontecer com esse povo aí de Israel, essa punição que eles receberiam, eles e seus descendentes, né? Nesse momento, aproximaram-se discípulos em particular, e pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Podemos aqui separar em 3 perguntas. Primeira pergunta é quando? Não é? Quando sucederão estas coisas? Segunda é que sinal haverá da tua vinda? E terceira também, digo, que sinal da consumação deste século? Mas tudo isso, esses sinais estão ligados com a vinda do nosso Senhor. Aleluia! Então aí o Senhor fala, para respondê-los, o Senhor então fala em 3 sessões das suas palavras em Mateus. Primeira sessão é para os judeus, isso vai acontecer literalmente, que eles vão realmente passar por grande tribulação, eles vão sofrer bastante. Aqui do capítulo 24, versículo 4, desde o versículo 4 até versículo 31. Isso daqui é para os judeus. E aqui, mas no fim o Senhor vai voltar, não é? Então aqui no versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então esta aqui é a vinda da parousia do Senhor e sobre as nuvens, né? Sobre as nuvens, isso significa a vinda pública do Senhor. Guarde bem isso é vinda pública do Senhor. Então, vai acontecer muitas coisas, mas eles têm a expectativa somente da vinda pública do Senhor, né? Então, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tem um versículo que diz que Senhor, a vinda do Senhor é como um relâmpago que aparece no ocidente e ao oriente ao mesmo tempo, né? Isso será a vinda do Filho do Homem. Mas isso daí já é vinda pública do Senhor, tá? É a segunda vinda do Senhor, porém a vinda pública. Aí, versículo 32, aprender, pois, a parábola da figueira. Esse é um sinal. Amém? Esse é um sinal. Vocês queriam saber que sinal? Esse é um sinal. Aprender, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E sabemos que, todos nós, creio que já quem ouviu sabe, que a figueira aqui representa o povo de Israel. Então o povo de Israel vai ressurgir novamente, segundo essa profecia aqui, né? Então os ramos vão se renovar, as folhas vão brotar, então está próximo o verão. O verão diz-se com respeito à vinda do Senhor. Bom, até então, como foi que isso significa que Israel vai restaurar o seu país, vai ter um Estado de Israel que vai representar todos os judeus. Até então estavam espalhados por todo o mundo, né? Em Jerusalém, não sei como é que é hoje, mas chegou um tempo que mesmo em Nova York
tinha mais judeus morando em Nova York do que no estado de Israel, lá na Palestina, lá na terra de Israel. Então você vê que, mas era importante essa declaração do estado de Israel, porque vai representar todo o povo em todo lugar, né? Que eles estavam espalhados. Então, isso surgiu em 1948, e com a grande intervenção de um brasileiro diplomata, Oswaldo Aranha, então foi aprovada essa resolução na Assembleia da ONU, então foi criado o Estado de Israel. Amém? Então hoje o Estado de Israel já existe, e é um Estado forte, militarmente forte, economicamente rica, e tudo, né? Então e as nações têm medo de Israel hoje. Isso, irmãos, é um sinal da volta do Senhor. E o segundo sinal está em capítulo 24, versículo 14. Na verdade, esse versículo está na seção para os judeus, mas na verdade esse versículo está na seção das igrejas, da igreja, quando o Senhor fala seção para a igreja. Amém? Porque o povo judeu não ia pregar o evangelho do reino nunca, né? Quem prega o evangelho do reino? Levanta a mão. É nós. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos, como vai determinar o fim? Será que alguma coisa vai acontecer? A pandemia, vindo da pandemia, ficamos 2 anos e meio enclausurado, fechado. A pandemia é sinal da vinda do Senhor. Pronto, passou a pandemia, passou a sua parte mais difícil. Ainda existe Covid-19, ainda continua. Ainda hoje tem muitos irmãos afetados por Covid-19, né? Parece que veio para ficar mesmo, né? Então, mas isso daí ainda dá para passar com vacinas e tal. E pensamos que depois da pandemia as coisas iam voltar ao normal. Mas veio essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aí pronto, são 2 países grandes produtores de produtos agrícolas e também de petróleo. E também de matéria-prima. Os 2 começaram a brigar, prontos. O mundo inteiro sofreu. Não é? Falta disso, falta daquilo, preço subiu, né? E nós sofremos com isso. Mas isso é o fim? Não é o fim. Quem vai determinar o fim não é nada disso, não é o mundo, nem a situação do mundo. É a pregação do Evangelho do Reino. Isso que vai trazer o fim. Então, é uma advertência para nós aqui. O Senhor nos deu essa visão e o Senhor vai cobrar de nós essa visão. Amém? Será pregado esse Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas graças ao Senhor que as coisas estão avançando rápido. Nós já estamos em Oceania. Antes que não tinha nada, mas o Senhor abriu a porta em Oceania. Austrália, tem irmãos pregando o Evangelho do Reino. Agora sim posso dizer que está próximo. Está muito próximo, está às portas. Senhor Jesus. Senhor, então, isso é muito importante para nós. Esse sinal é que vai determinar a vinda do Senhor. Então, como a gente pode cooperar com esse versículo? É cada um de nós saindo para pregar o Evangelho do Reino. O Senhor nos deu tantas ferramentas. E uma das principais, irmãos, posso orar por você?
Senhor, essa frase é divino, é divina. Essa frase abre todas as portas. Ó Senhor Jesus. E aí também popularizou, porque até eu que sou tímido, eu posso dizer, posso orar por você? Aí o resto, meu velho, abriu a jaula, leão saiu. Agora o resto é com o Senhor, né? É verdade? Ó Senhor Jesus. Então essas ferramentas, né? Comportagem dinâmica, comportagem por hora, comportagem por oportunidade, tem comportagem para tudo quanto é tipo de pessoas entre nós, não é verdade? Não podemos dizer que não podemos sim, e também nós temos a rede de cuidados, os contatos que chegam para nós, temos que cuidá-los, colocá-los nos devidos grupos, né? Temos grupos de mulheres conectadas, se for mulher, nós temos homem de oração, se for homem, né? Nós temos também Avança Jovens, para os jovens, né? Agora, nós também temos, adolescentes, temos as crianças. Ó Senhor Jesus, tanta ferramenta, damos livro. Senhor Jesus, né? Temos Bucafé, temos CEAP. Aleluia. Então, tudo isso para reforçar essa pregação do Evangelho do Reino. Vocês sentem que está perto ou não? Eu sinto que está muito perto. Amém? Somos também trabalhadores de última hora. Está chegando, né? Temos que sair da caixa. Sair do convencional. Cortar com a tradicional. Vamos fazer de maneira diferente agora. Que só temos 1 hora para terminar tudo. Então nós temos que ficar loucos, doidinhos, para pregar esse Evangelho do Reino. Amém? Jesus é o Senhor, aleluia. Então aí voltando a essa parte dos judeus, né? Então o Senhor virá na sua vinda pública. Aí começa da igreja, que é a parábola da figueira, também da pregação do Evangelho do Reino dos Céus, né? Mas o Senhor disse, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas nós sabemos que está perto. Apesar do Senhor dizer isso, nós sabemos que está perto, né? E tomara que ele venha na nossa época. Olha aqui, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, como era nos dias de Noé? Era aqui, igual nosso aqui nos nossos dias. Porque assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Esse é o sistema do mundo. É pecado. Aí você, quando entra nesse sistema, você não sai. Por causa da luta por sobrevivência, você precisa ter sustento, e você luta por seu sustento, né, e outras coisas. Né? Então, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, agora vamos falar nós. Versículo 40. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Aparentemente, os 2 estavam na mesma tá fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando,
né, no campo, né, atrás de sustento. Tanto um como o outro estavam mesma coisa, né, vida normal. As duas também, né? Qual a diferença dos dois? Qual a diferença? Por que um foi tomado e deixado o outro? Né? Então, 42 nos dá essa resposta. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Apesar de que nós não vamos nos apressar, vamos viver na vida normal, trabalhar normal, tal, né? Quem quiser casar pode casar, não tem problema nenhum, na verdade. Melhor ainda casar, porque você sozinho servia sozinho, agora servia em dois, né? O Senhor. Você servia sozinho ao Senhor, agora serve dois. Não é maravilha isso? É isso daí, então. Aí, irmãos, mas tem que estar vigiando. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso ficai vós também apercebidos. Apercebidos, você pode traduzir como estar preparado ou estar em alerta. Amém? Então a diferença está aí. Os dois estavam no campo, mas um estava vigiando. Um estava preparado. Um estava em alerta. E outro simplesmente, para ele, um dia como o outro, é a mesma coisa. Aqui está a diferença. Amém, irmãos? E aí, esses dois aí formam um todo. Nós vemos na parábola das 10 virgens, nós temos 10 virgens, na verdade? 5 prudentes e 5 nécios. 5 prudentes, né, elas tinham lâmpada tinham azeite na lâmpada, as suas lâmpadas estão acesas. Graças ao Senhor que nosso espírito está aceso, porque nós temos azeite de Deus. Agora, as 5 prudentes tinham mais coisas além do azeite na lâmpada. Tinham vasilhas também com azeite, com óleo na vasilha. E o óleo é o Espírito, não é? Então, aí, irmãos, as 5 prudentes são aquelas que viviam a realidade do reino dos céus. E as outras 5 nécias viviam apenas na aparência do reino dos céus. Você quer ser vencedor? Então viva na aparência do reino dos céus. Não na aparência. Amém? Então vamos lá. Então, aí vamos ver aqui. Perdão. O que eu falei? Apaga tudo, tá? As 5 sábias, as 5 prudentes, elas viviam na realidade do reino dos céus. E as 5 nécias viviam na aparência do reino dos céus. Para ser vencedor, você tem que viver na realidade do reino dos céus. Agora acertei, né? Aleluia. Então, irmãos, aqui, versículo 5, 25, versículo 5. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse adormecer significa morrer fisicamente, mas o nosso espírito e alma não morrem. Amém? Nós estamos dormindo. Quem morre, dorme. Quem é do Senhor, a sua morte é um sono, porque um dia vai acordar, né? Irmãos, aí, enquanto esperavam o Senhor,
Aí as inécias chegaram para as sábias, dizem, nos dá um pouco do seu azeite. As sábias falaram assim, não podemos dar, para que não falte a nós. Ide comprai-o. Aí quando eles foram para comprar, chegou o noivo. Meu Deus. Saíram para comprar óleo, chegou o noivo. Que isso não aconteça com você, meu irmão, minha irmã, não é? Por isso que precisamos estar preparados. Porque chegando lá não dá para comprar. Na verdade, não há, nessa condição, não dá para comprar mais azeite. Para onde você vai comprar azeite? O único lugar para comprar azeite é depois, né? Como é que é? Nas trevas, o ranger de dente. E ainda por 1000 anos, meu Deus do céu. Senhor Jesus. Mas aí chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Lembra que eu falei para vocês quando o Senhor falou da sessão dos judeus? Eles vão ver a vinda pública do Senhor sobre as nuvens? Amém? Mas aqui, essa vinda do Senhor é uma vinda secreta. Uma vinda íntima. Ele não é chamado nem o Senhor, ele é chamado de noivo. Aleluia! E noivo é para casar, não é? Vamos casar com o Senhor. Então essa é a vinda secreta. Quero que os irmãos participem dessa vinda secreta do Senhor. Amém? E aí, são 10 virgens. Para completar essas 10, temos os 2 aqui no capítulo 24, versículo 40 e 41. Esses 2 completa os 12, porque o número 12 é o número completo, é plenitude, amém? De todos os santos. Claro que, se você vê de todas as gerações, já morreram muitos cristãos, por isso que eles são maioria, em número de 10. Aí sobrou só 2. Esses 2 são vivos. Rapaz, não te impressiona? Eu falei de manhã para os irmãos, dá um beliscão em você mesmo. Dói ou não dói? Se não doer, você está morto. Se dói, você está vivo. Então você tem chance de ser arrebatado vivos. Isso é um grande sinal. Agora, como viver vigiando e apercebido? A Bíblia continua nos ensinando. Versículo 25. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Opa, o Senhor chamou ele de servo fiel e prudente. Quem é? O Senhor está procurando. Será que vai achar? Será que ele vai achar? Servo fiel e prudente. Cadê você, servo fiel e prudente? Pouco, né? Cadê servo fiel e prudente aqui? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Pregar o evangelho e cuidar dessa pessoa. Isso é a missão que o Senhor deu para Pedro, não é? Apacenta as minhas ovelhas, pastoreai os meus cordeiros, e novamente apacenta as minhas ovelhas. Então, você é esse servo prudente e fiel, que dá sustento aos seus conservos a seu tempo. É assim ou não é? Amém. 46. Bem-aventurado é aquele servo
a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. E ainda mais, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quais são os bens do Senhor? E que é o bem do Senhor? São as pessoas, não é? Então nós devemos cuidar dessas pessoas, né? Aqui, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, achar fazendo o quê? Apacentando, pregando o evangelho. Se o Senhor nos achar fazendo isso, amém, seremos bem-aventurados, seremos arrebatados. Amém? Então, isso é tremendamente importante, né? E nós temos aqui vigiar e estar percebido. E temos outro versículo que está em 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, você ama a vinda do Senhor? Aleluia. Então, você é um candidato, né, muito importante. E aí também no capítulo 24, quero falar um pouco mais. Quem pôs o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus bens, para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, eu me lembro, né, quando o irmão Pedro falou sobre isso, no dia 6 de dezembro de 2020, né? 2020, falou assim que não é por estágio, mas é por estado. Você se lembra dessa palavra? E dessa data fatídica? Dali em diante mudou o nosso conceito sobre a vinda do Senhor. Porque achávamos que nós tínhamos que crescer muito em vida, passar pelo menos 40 anos na vida da igreja para amadurecer e o Senhor nos arrebatar. Não, agora não precisa. É por estado. Qual é o seu estado? Você está fazendo assim que Deus quer? Se Ele quando Ele vier e achar você fazendo assim, naquele momento, fazendo assim, então você será bem-aventurado. Então isso é um grande encorajamento para todos nós, não é? Não é por estágio, não é até alcançar maturidade de vida. Talvez muitos jovens aqui não terão chance, mas o Senhor é muito bom. É por estado. Amém? Então, irmãos, nesse momento, se você voltar para o Senhor, você está no estado. Se você tem um coração pela vinda do Senhor, você trabalha para apressar sua vinda, então você está nesse estado. Ó Senhor Jesus, quero contar um testemunho, né? Eu conheci esse casal aí, Ariel e Michele, lá de São Luís de Gonzaga, Rio Grande do Sul. Até então, estavam ouvindo a mensagem, como sempre, sentado no sofá, quase dormindo, provavelmente com cuíca na mão, cuia na mão, tomando chimarrão, como todo gaúcho faz. E aí então, né, sem novidade nenhuma, mais uma mensagem e tal. Mas, irmãos, naquele dia, quando o irmão Pedro começou a falar que não é estágio, mas por estado,
Deu uma reviravolta na vida deles. Eles pularam do sofá. A partir daí mudou a vida deles. Estão ativos, pregando o evangelho, praticando comportagem por hora. Aleluia, uma alegria só. Amém? Então, irmãos, aleluia, servir o Senhor, não vá de cara amarrada, seja alegre. Amém? Seja alegre. Em Isaías 55, amém? Isaías 55. Vocês sabem desse versículo aqui, né? Que a chuva e a neve não desce sem retornar para o Senhor, né? Não volta a Ele vazia. Então você prega a palavra, você está semeando a palavra, e essa palavra no coração das pessoas certamente vai produzir um fruto. Amém? Então aqui no versículo 12 finaliza: saireis com alegria. Hoje à tarde vai ter saída ou não vai ter? Quem vai sair, levanta a mão. Amém. Vamos sair como triste? Vamos cumprir uma obrigação? Vamos sair como? Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. De caminho para Sumaré, dos dois lados tem muitas árvores. Essas árvores vão bater palmas para vocês. Aleluia! E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Senhor Jesus, amém? Lembre-se, tudo isso é o efeito da palavra profética, a importância da palavra profética, amém? Em Zacarias capítulo 4, nós vemos ali a figura de dois oliveiras com um candelabro, e das oliveiras saíam raminhos, que são bicos de ouro, que vertem o azeite dourado numa bacia, e dessa bacia são distribuídos para 7 lâmpadas desse candelabro. Então aí o Senhor disse para o Zorobabel: não é pela tua força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Assim, em seguida disse a palavra do Senhor que diz isso. Então a palavra profética para nós está misturado com o Espírito. Amém? Então nós precisamos estar exercitando o Espírito, com a mente no Espírito. Então essa palavra profética, quando nós cremos nela com fé e praticar, as coisas dão certo. As coisas acontecem. Procura praticar esta tarde. Posso orar por você, crendo na palavra profética, e executa aquilo, e muitos sinais e milagres vão acontecer na vida das pessoas. E você vai voltar radiante, cheio de alegria. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.